da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que era, que é e que há de vir, aquele que virá buscar a sua igreja. Não sei quando, mas eu já estou preparado. Já tenho ansiedade e sempre digo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Trago o abraço da minha igreja, Primeira Igreja Batista em Mutuá, ali em São Gonçalo, e também da Primeira Igreja Batista em Morada do Sol, que é um bairro de Itaboraí. São duas igrejas que nesse tempo eu estou pastoreando. A PIB de Morada do Sol, eu estou lá como pastor interino, já estamos fazendo a parte de sucessão, mas tem algumas coisas que nós temos que fazer na igreja que não tem como escapar. E eu queria que você, se tivesse o costume, né, de anotar no caderninho de orações, orasse pela Primeira Igreja Batista em Morada do Sol. É um trabalho desafiador. Nós estamos com aula de música e eu vi a menina batendo aqui na bateria. Lá nós temos curso de música e tem uma senhora de 72 anos aprendendo bateria. Glória a Deus, né? Esse é o povo crente, o povo que se disponibiliza nas mãos de Deus. Temos também 80 crianças num projeto que a gente está fazendo, Operação Criança com Cristo, da Fundação Billy Graham. Nós levamos para lá e hoje nós temos 80 crianças de 2 até 14 anos também. Então, anote aí, no ano que vem nós vamos fazer na PIB do Mutuá, mas esse ano Deus concedeu que nós pudéssemos fazer na Primeira Igreja Batista em Morada do Sol. Está comigo a mulher mais linda do universo, a doutora Kátia. Por favor, fique de pé. E aí, ela ficando de pé, eu explico por que eu pastoreio São Gonçalo e moro em Petrópolis. A Kátia, ela é funcionária pública municipal, ela trabalha na área de saúde. Hoje ela está tomando conta do posto de saúde, acho que é do último bairro de Petrópolis, né? Posse e Brejal. Então ela está lá e ela trabalhou aqui no posto de saúde há muito tempo, talvez alguém conheça ela, né? Ela trabalhou aqui como nutricionista na área de diabetes. Por isso, eu pastoreio lá e moro aqui. Amanhã eu estou descendo, que amanhã tem gabinete, mas geralmente eu venho depois do culto de domingo, né? Então, por isso que eu estou pastoreando lá. Deus concedeu que a gente pudesse estar trabalhando para Ele, no reino dEle, naquela cidade. É a cidade nossa, eu e a Kátia nascemos lá, fomos criados lá. E eu fui membro da Igreja Batista em Pordamadama, a igreja que me levou à consagração ao ministério. E depois eu fui convidado pela igreja para poder assumir a Igreja Batista em Mutuá. E tenho estado lá vai fazer 10 anos já. E eu me sinto muito honrado em estar nesse púlpito, que eu estava vendo a galeria de pastores ali, eu já estava nervoso. Quando eu vi a galeria, eu fiquei mais nervoso ainda. E aí eu pareço Abacuque. Abacuque, quando ele viu o poder que Deus tinha, que Deus mostrou para ele, a Bíblia fala que ele batia um joelho no outro de temor. E eu estou mais ou menos assim agora, né? Eu espero em Deus realmente que Ele possa falar aos nossos corações nessa noite. Uma certa feita eu perguntei para o pastor Delcídio Souza Lima, que foi meu professor: pastor, por que a gente ainda fica nervoso? Ele falou assim: é porque você depende de Deus. Se na hora que você assumir o púlpito você não tiver o frio na barriga e o nervoso, abandone o ministério. É sinal que você não depende mais de Deus para poder levar a mensagem. Eu quero continuar ficando nervoso todos os dias que eu assumi o púlpito, né? Nesse tempo, meus irmãos, eu estava ouvindo o cântico, até anotei aqui uma frase de um dos cânticos, eu não vou me lembrar qual é, se é do HCC. Mas dizia assim, você tem que se alegrar, não é? Alguma coisa assim, se alegre, né? A grande realidade, meus irmãos, é que nesse tempo,
a gente tem visto uma crise tão grande no nosso país e no mundo, né, por conta dessa pandemia, e tem sido realmente um grande ladrão da nossa alegria, isso tudo que nós temos passado. E eu confesso que essa semana, e algumas semanas atrás também, eu tenho me derramado diante de Deus, e como Abacuque eu também pergunto para Deus, por que Deus? Por que de tudo isso? E aí vem outra frase que nós cantamos também, que o autor da música diz assim, Senhor, sê minha vida, sê minha visão. Porque enquanto nós estivermos olhando para as circunstâncias com o nosso olhar, com a nossa visão, nós vamos estar realmente sendo roubados da nossa alegria. Mas quando a gente passa a olhar com a visão, com o olhar da fé, o olhar fica diferente. E aí a gente pode ver até uma circunstância ruim, mas quando nós entendemos que a vontade de Deus sempre é boa, perfeita e agradável, a gente tranquiliza o nosso coração. Então eu trouxe para a nossa meditação, nessa noite, a questão da alegria. Alegrar-se mesmo em meio à crise. Março de 2020, mesmo sem a gente saber, Deus determinou para nós que seria tempo de deixar de abraçar. Já viu isso? Você percebeu? Não é Eclesiastes 3 que diz isso para mim? Há tempo para tudo, inclusive para deixar de abraçar. Não é? E também começa um tempo de choro. Começa um tempo de choro. Então é um tempo que Deus reserva para nós nos aproximarmos muito mais de Deus com toda essa situação que nós estamos passando. Tempo de chorar por aqueles que se foram. Acho que a professora Delcinalva de Souza Lima foi membro aqui, né? Não sei. Não foi. Foi, mas ela vinha aqui de vez em quando. A professora Delcinalva partiu, para a nossa tristeza. O irmão dela, pastor Dineuci, também foi. Um tio meu, pastor Elídio Oliveira Pinto, também foi. E além de ser um tempo de não se abraçar, de deixar de abraçar, foi um tempo também de chorar. E aí eu quero trazer para nós meditarmos sobre alegria, mesmo em meio à crise, uma crise vivida por um profeta chamado Abacuque. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia e deixasse a sua Bíblia aberta no livro de Abacuque. Eu vou começar a ler a última parte do livro. Abacuque capítulo 3, a partir do verso 17. Mas se você puder, deixe a sua Bíblia aberta ou o seu celular acessado aí na sua Bíblia. Eu vou ler na versão Almeida atualizada, Nova Almeida atualizada. E a palavra de Deus para nós nessa noite diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, ainda que a colheita da oliveira decepcione, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas desapareçam do aprisco, e nos currais não haja mais gado, mesmo assim, eu me alegro no Senhor, e exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza. Ele dá aos meus pés a ligeireza das corças e me faz andar nas minhas alturas. Amém? Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado pela tua palavra lida nessa hora. Nós te pedimos, Pai, aguça nossos ouvidos, limpa nossa mente, nosso coração, para que nós possamos ouvir somente a tua voz nesse instante. Que nós possamos, Pai, apreender daquilo que o Senhor quer, para poder colocar em prática. Muito obrigado, Pai, por essa amada igreja, aqui nessa localidade. Fala-nos. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém.
Abacuque provavelmente foi um profeta do templo. Ele foi um profeta que a gente chama profeta músico. Inclusive, o nome dele significa abraçar ou aquele que abraça, ou abraçador. Interessante, né? A gente está falando num tempo que é deixar de abraçar, e eu vou falar de Abacuque que o significado seja abraço. Antes da pandemia, no final do culto, eu virava para a minha igreja, quando eu estava já quase impetrando a bênção, eu dizia assim, olha, não esqueça de dar pelo menos 5 Abacuque no seu irmão, porque faz bem para a sua saúde mental abraçar. A data mais plausível desse livro é o reinado do rei Josias, que vem depois da destruição de Nínive pelos babilônios e também pelos medas e citas, ali no ano de 612 a.C. E o motivo que me leva a acreditar nessas datas é que Abacuque parece surpreso em saber que os caldeus foram escolhidos por Deus para trazer a correção para o povo dele. E para que a mensagem fosse uma mensagem digna de crédito, era necessário então que o poder do caldeu, do povo caldeu, já tivesse sido suficientemente notado por todas as nações da época, inclusive pelo Israel de Deus. E nesse livro, meus irmãos, de 3 capítulos só, depois eu aconselho você em casa ter um a sós com Deus lendo ele. É interessante o livro. Mas eu considero esse livro uma teodiceia. O que é teodiceia? Teodiceia é a parte da metafísica que vai tratar de Deus, vai tratar da existência de Deus, vai tratar dos atributos de Deus. E aqui nesse livro nós vemos que a justiça de Deus é tratada. Aqui nós vemos uma tentativa de entender e justificar as ações de Deus. E é interessante que nos 2 primeiros capítulos há um diálogo entre o Senhor e o profeta. O profeta aqui, ele não está fazendo nenhuma profecia contra nenhuma nação, ele simplesmente está questionando Deus o porquê daquela situação. E aí, no 3º capítulo, o profeta ora pedindo a Deus que confirme na história o propósito dele, que sempre foi anunciado. E após essa oração, Abacuque recebe uma visão de Deus. E essa visão manifesta o poder de Deus, a glória de Deus, mais ou menos como Moisés esteve lá no Monte Sinai. Mas qual é a crise, então, que Abacuque está passando? Como falamos, a data mais provável é no final do reinado do rei Josias. E quem foi Josias? Josias começou a reinar com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Eu não tenho neto com 8 anos. Tenho? Não. O mais novo, a mais nova tem 4, o outro tem 5, o outro vai fazer 6, e aí eu pula para 11 e 12, não é isso? E aí o outro vai ter 17. Com 8 anos de idade, esse rei começa a reinar. E é interessante que esse rei, quando ele começa a reinar, ele reina por 31 anos e ele faz tudo aquilo que era reto perante o Senhor. Com 8 anos de idade, uma criança. Alguém acha um livro, que era o livro da lei, e ele resgata tudo isso. E aí, Abacuque vem no finalzinho do reinado dele, quando entra o Joaquim. Joaquim não é o próximo depois dele. Depois dele vem o Joacás. Mas Joacás reinou tão pouco tempo que a gente vai para o reinado de Joaquim. E Joaquim é aquele rei que queima o rolo que continha a mensagem do profeta Jeremias. Então, Abacuque está vivendo essa transição de um rei que fazia tudo que era reto aos olhos de Deus,
para um rei que queima o livro do profeta. E a mensagem de Jeremias para os filhos de Josias, né, diz assim: ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o salário que diz: edificarei para mim casa espaçosa e largos aposentos, e lhe abre janelas, e forra-a de cedros, e a pinta de vermelhão. Reinarás tu só porque rivalizas com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu, e não exercitou o juízo e a justiça? Por isso tudo lhe sucedeu bem. Julgou a causa do aflito e do necessitado. Por isso tudo lhe ia bem. Porventura, não é isso conhecer-me? Diz o Senhor. Mas os teus olhos e o teu coração não atentam senão para a tua ganância e para derramar o sangue inocente e para levar a efeito a violência e a extorsão. E isso tudo não era fora do povo de Deus, era dentro do povo de Deus, executado por um rei que estava reinando no povo de Deus agora. E essa era a realidade vivida por Abacuque. Vai ser uma realidade vivida no mundo político, mas não havia somente isso. Havia muita corrupção também na questão religiosa do povo. Interessante notar a semelhança daquilo que nós estamos vivendo hoje. Estamos vendo muita corrupção. Eu não vou dizer no mundo político, não quero tocar em política. Mas nós temos um pastor preso por conta de corrupção. Mas veja a mensagem de Jeremias sobre o acontecido naquele tempo para os religiosos, para os pastores daquele tempo. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o teu Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas e as afugentastes, e delas não cuidastes. Mas eu cuidarei em vos castigar a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos. Serão fecundas e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. É uma responsabilidade muito grande para nós pastores, porque o rebanho que nós tomamos conta não é nosso. E além daquilo que nós estamos falando de púlpito, tem a nossa vivência, porque se eu prego e não vivo o que eu prego, as ovelhas vão se dispersando. E no dia que Cristo voltar para buscar a sua igreja, eu vou dar conta da minha vida e da vida de cada ovelha que Deus colocou sob minha responsabilidade. E eu temo muito diante de Deus por conta disso. Mas veja a promessa de Deus que vem depois desses versos que eu li. Está lá em Jeremias 23:5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. E esse renovo está em letra maiúscula. E rei que reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Ele aqui está dando a promessa do Senhor Jesus Cristo. E apesar de tudo que o profeta estava vivendo, quando a gente lê esses versos que nós lemos, nós podemos saber que também nós, apesar de estar vivendo tudo que nós estamos vivendo, podemos nos alegrar no Senhor. Podemos nos alegrar no Senhor, apesar de nós podermos fazer os nossos questionamentos a Deus. Eu disse no início, Senhor, por que de toda essa situação? Por que de tudo isso? Por que de toda essa situação? E o homem, Abacuque, ele vai lá no capítulo 1,
e aí por isso que eu peço a você para ir lá no capítulo 1 de Abacuque, diz assim: até quando, Senhor, lá no verso 2, até quando, Senhor, eu clamarei pedindo ajuda e tu não me ouvirás? Parece que Deus estava longe, parece que Deus não estava ouvindo o profeta, e parece que também no nosso tempo nós estamos questionando Deus: Deus, até quando? E parece que Deus foi embora, Deus não nos ouve. E aí a partir do verso 5, Deus vai responder o questionamento de Abacuque. Mas na minha opinião era melhor Abacuque ter ficado quieto, porque olha só, a resposta de Deus é que ele levantaria uma nação para poder corrigir o povo que estava vivendo toda essa bagunça que nós lemos aqui. De Josias para Joaquim, e os religiosos estavam também praticando a iniquidade. Então Deus diz: eu vou levantar uma nação para poder corrigir o meu povo. E a nação que ele vai levantar é uma nação que já era conhecida como uma nação atroz, feroz, uma nação que não deixava sobrar nada. Os caldeus seria esse instrumento de castigo de Deus. Se Abacuque se espantava com a indulgência de Deus, ele vai se espantar ainda mais com aquilo que Deus estava preparando para corrigir o povo de Deus. E Paulo vai citar essa passagem lá em Atos 13, verso 40 e 41. Mas o falso senso de segurança vivido pelos judeus daquela época não iria perdurar. E ele vai dizer no verso 6, eis que suscito uma nação amarga e impiedosa, eis que suscito uma nação arrogante, eis que suscito lobos ao anoitecer, vorazes, voam como águias, aves de rapinas como vento oriental, destruidores, escarnecedores, culpados. Por isso que eu acho que Abacuque deveria não questionar Deus, porque Deus levanta uma nação desse jeito. Aí vem Abacuque de novo com o segundo questionamento: Senhor, como tu podes utilizar-se de um povo ainda mais perverso do que os judeus para corrigir o povo? Está lá do verso 12 até o verso, do verso 12 do capítulo 1 até o verso 1 do capítulo 2. Porque o segundo problema para Abacuque agora parecia pior do que o primeiro. Como que um Deus eterno, santo e justo, com os olhos tão puros, podem ver o mal com essa complacência ou com essa tolerância? Um Deus que parece calar-se enquanto o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Mas os questionamentos do profeta não são respondidos. E também a justiça divina nem sempre é imediata. Aí é que está a questão. Muitas das vezes, com a nossa visão, né? Ser minha visão, Senhor. Então, se eu não tenho a visão de Deus, com a minha visão, eu quero que a justiça de Deus seja agora. Porque nós estamos presos num tempo que é cronológico. Mas Deus não é esse que está preso num tempo. Então, alegrar-se no Senhor, apesar de todas as circunstâncias. Mas também podemos nos alegrar no Senhor vivendo pela fé. E aí, quando vem a resposta ao questionamento de Abacuque, vem de maneira muito especial. Primeiro, Deus exige que o profeta tenha uma preparação para poder recebê-lo. E aí, ele vai lá dizer o seguinte: escreve a visão. Escreve. E aqui em publicidade eu poderia dizer que é o primeiro outdoor que apareceu na história da humanidade. Escreve de maneira que quem passe correndo possa ver a mensagem de Deus para o povo. Para a orientação daquele que lê.
E para que a mensagem pudesse ser preservada e comprovada, preservada para que nós, nessa noite, pudéssemos estar desfrutando daquilo que Deus tem para nós, através da mensagem que Deus manda o profeta escrever. E aí o assunto deve então ficar claro e patente a todos. Mas no verso 3, diz assim: porque a visão ainda está para se cumprir, no tempo determinado, ela se apressa para o fim e não falhará, mesmo que pareça demorar. Espere. Aí é que está o problema para nós humanos, que estamos presos num tempo. Esperar o tempo de Deus. Se um de vocês consegue entender isso, me explica. Como que eu, sendo finito, vou entender o tempo de um Deus que é infinito? Por isso que eu falei, eu quero agora. Para mim, a velocidade 4G já não adianta mais. Tem que vir a de 5G. Aliás, tem 4.5 também, né? E é veloz. Mas agora, é agora. Para mim, é agora. Eu quero as coisas para agora. Mas Deus fala, né? Espera. Espera. Aguarde o tempo certo. Porque os propósitos de Deus, eles vão se cumprir no tempo de Deus, não no seu tempo. Embora na nossa estimativa pareça demorar e demorar muito, mas para Deus é no tempo dele. E a Bíblia me fala que na plenitude dos tempos chega o Salvador. E chega o Salvador depois de Deus ficar em silêncio durante 400 anos. Deus promete o Salvador lá em Gênesis 3,15. Passa toda a história do Antigo Testamento, fica em silêncio 400 anos e Deus nasce e traz o seu Filho na plenitude dos tempos. E é interessante você notar, eu como professor de geografia, é interessante você notar isso. Você tem uma língua só, sendo falada, toda a infraestrutura para que o povo pudesse andar por aquela estrada que até então não tinha essa infraestrutura, era a língua grega, que era uma imposição do momento, os romanos com a infraestrutura de estrada e os judeus com a promessa de que viria um Salvador. E aí Deus envia Jesus na plenitude dos tempos. Isso quer dizer que Jesus não chegou adiantado nem atrasado, na hora certa de Deus. Mas nós, como humanos, queremos as coisas para agora. É rápido. E às vezes não entendemos que mesmo nós passando por tudo que nós passamos, Deus está nos ensinando a esperar o tempo dele. A entender muito mais que a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. E a mensagem do profeta, então, vem na forma de um enunciado de grande importância para nós hoje. Que queremos as coisas muito rápidas. E é um princípio imutável do nosso relacionamento com o Senhor. Verso 4 do capítulo 2. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele. Aí vem a última frase, que é esse princípio imutável. Mas o justo viverá pela fé. Meus irmãos, é muito difícil. Diante de todas as circunstâncias que nós estamos vivendo, viver pela fé. E fé aqui no Antigo Testamento não é uma mera conformação a uma proposição sobre Deus. Fé aqui no Antigo Testamento era o oposto do orgulho. Fé aqui no Antigo Testamento é a pessoa se humilhar diante do Deus que tem todo o poder. Fé aqui no Antigo Testamento é prontidão em aceitar a vontade de Deus. É convicção de que ele não pode mentir, nem pode falhar. É dependência. É dependência de Deus, apesar de todas as circunstâncias.
é ter garantia de que viver é mais do que ter segurança. É desfrutar a bondade divina, que é melhor do que a vida. E Paulo, já no Novo Testamento, lá em Romanos 1,17, ele vai alongar infinitamente o alcance da palavra viver. Ele diz assim: porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça do que o princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. E aqui ele vai aplicar a vida futura. Ele está falando sobre a esfera da salvação, sobre o bem-estar eterno, que nós, como crentes, vamos desfrutar. E não é nessa vida, mas já passamos a desfrutar das delícias do céu aqui, enquanto nós estivermos. Basta nós entendermos a vontade de Deus para a nossa vida. Se para Abacuque ser justo era recordar e praticar a lei, para Paulo, alguém só se tornará justo diante de Deus pela fé. Só nessa base pode-se viver verdadeiramente a vida de Deus. Porque se nós estamos debaixo da lei, é preciso fazer para poder viver. Mas se estamos debaixo da mensagem do Evangelho, da graça do nosso Deus, nós vamos receber a vida de Deus pela fé. E aí vai começar a nossa vida para entender a vontade de Deus para cada dia nosso, para toda a nossa vida. E o escritor da Epístola aos Hebreus vai nos dizer que o verdadeiro justo confia continuamente em Cristo. O justo não se desvia, o justo não o abandona, o justo não desfaz a obra da graça em seu espírito. Assim viverá eternamente, porque ele pratica a sua fé. A sua fé é o instrumento da sua justificação. A sua fé é o marco inicial de sua vida espiritual. A vida de fé é uma transformação contínua e segura, segundo a imagem de Cristo, até chegar aos lugares celestiais e à plenitude da vida eterna. Como é que anda a sua fé? Será que em meio a toda essa crise, a sua fé continua firme? Ou tem vacilado? Mas também nós devemos nos alegrar no Senhor, louvando o seu nome. E é interessante que, nesses versos que nós lemos lá do capítulo 3, é um cântico que ele compõe. E eu gosto da versão da Bíblia Viva, dessa parte da Bíblia, que diz assim, para o regente do coro: quando este cântico for cantado, o coro deve ser acompanhado por instrumento de corda. Então aqui nós vemos um cântico que Abacuque vai entoar, mesmo em meio a todas as circunstâncias que ele está vivendo. Ajuda, amor. Então, quando Abacuque consegue compreender a grandeza da vivência na fé, só resta uma alternativa: louvar o nome de Deus. Então ele compõe esse hino de adoração, no qual o Senhor é glorificado por seus grandes feitos. Mas ele começa com um pedido, verso 2: aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos, faze-a conhecida. A nossa oração, então, para nós continuarmos nos alegrando, é pedir a Deus que nos traga à memória, que nos avive daquilo que Ele tem feito na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da igreja, do corpo de Cristo que nós fazemos parte. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, no meio de nós. O que o Senhor tem feito? Aviva, traz para nós a nossa memória aquilo que nos traz esperança, aquilo que pode nos alegrar. E o profeta pede a Deus que ponha a operação, as suas obras,
E aí ele vai dizer, né, que o seu programa exposto se torne uma ação viva. É a conformação da vontade de Deus. Aqui nós podemos perceber que Abacuque reconhece de que aquilo que Deus faz sempre é o melhor. Apesar da nação caldeia, a vontade de Deus continua boa, perfeita e agradável em todo tempo. E ela continua à nossa disposição. Continua à nossa disposição, mesmo em meio a tudo que nós temos vivido. E a apoteose desse cântico está realmente nesses versos que nós lemos. E aí eu posso dizer para você que aqui está o triunfo da fé. Aqui está a máxima expressão da confiança em Deus. O verso 17 aqui vai mencionar a figueira, a videira, a oliveira, os cereais, os rebanhos. Ou seja, toda a linha de produtos vitais para a sobrevivência da nação. Conhecendo um pouco da história, da geografia, a gente pode perceber que a tática da nação que iria invadir Israel para corrigir o seu povo, incluía a destruição de tudo isso. Naturalmente haveria pranto e desespero por causa disso. Mas o justo que aprendeu a viver pela fé, teria uma atitude diferente. Porque o verso 18 vai dizer, todavia eu me alegrarei no Senhor. E a ruína tão visivelmente descrita não leva o profeta ao desespero. Pelo contrário, leva a fé em Deus. E no verso 19, a comparação com a corça é um animal veloz. E que ele corre e não pisa em falso, escapando do perseguidor com facilidade. E é um exemplo para nós de alguém supramente confiante naquele que, embora possa levar o seu povo a passar por provações, ele é fiel e fornecerá em cada provação um caminho de escape, para que aqueles que vivem pela fé sejam capazes de enfrentá-la. Então, meus queridos irmãos, a verdadeira alegria no Senhor não depende das circunstâncias que nós, com a nossa lente, estamos vendo. Mas a verdadeira alegria no Senhor é uma expressão de compreensão na providência divina, mesmo em meio a sofrimentos e perdas. Porque, mesmo em meio a sofrimentos e perdas, se nós vivemos pela fé em Deus, nós podemos nos alegrar. Fui presidente da Ordem dos Pastores Batistas Subseção Gonçalense até outubro do ano de 2020. Eu, por questões pessoais e também por questões emocionais, eu pedi licença do cargo. Nós hoje temos uma média de quase 300 pastores em São Gonçalo, só em São Gonçalo. Eu não diria em grande maioria, mas um grande número estava sem ter comida na sua despensa. Mas conversando com o nosso secretário executivo, eu pude perceber que Deus providenciou para cada um o alimento necessário para esse tempo. Não posso duvidar do poder de Deus. Mas mesmo que o mantimento falte, o que não pode faltar na vida do crente é a alegria. Eu sei que é difícil, porque eu não passo por essa situação, graças a Deus. Não passo. Mas tenho estado com pessoas que passaram por essas situações, não só de questão de mantimento. Mas eu tenho um amigo em São Gonçalo que perdeu a esposa para a Covid e ela morreu nos braços dele.
morreu nos braços dele, ele tentando reanimar ela. Mas se você for conversar com ele, você sai mais confortado do que você foi com a intenção de confortar. Porque eu tenho certeza que ele vive pela fé e entende a vontade de Deus para a vida dele. E não foi só a esposa. Na mesma semana, ele perde a esposa e a filha mais velha para a Covid. Esse pastor, esse homem de Deus, tinha que duvidar: Senhor, eu sou pastor, eu tomo conta de um rebanho que o Senhor colocou sob minha responsabilidade, como é que isso vai acontecer comigo? Mas ele não questionou Deus, porque ele entende que o sol nasce para todos, mas a nuvem cinza também nasce para todos. Viver pela fé e alegrar-se, independente das circunstâncias. Então, que tal nós cultivarmos essa atitude de nos alegrarmos no Senhor, independente das circunstâncias? O profeta que nós vimos hoje, Abacuque, ao olhar para o seu país, ao olhar para os seus governantes, ao olhar para a sua situação econômica, para a sua situação política e religiosa, ele questionou o Senhor. Mas Deus faz ele entender que mesmo em meio a tudo isso, havia motivos para ele se alegrar. E mais, Deus mostrou ao seu servo que ainda que as coisas se tornassem piores do que já estavam, era melhor ele viver pela fé. Então que essa seja a realidade de cada um de nós. Deus tem nos consolado com o avivar da sua obra ao longo da história da humanidade, principalmente ao longo da história do cristianismo. E isso traz ao meu coração a consolação necessária para esse tempo em que nós estamos vivendo, essa crise terrível, mas entendendo que Deus tem o controle sobre todas as coisas. Deus é um Deus que não foi embora. Ele é transcendente, mas também é imanente. E Jesus tem cumprido a promessa dele que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, através do Espírito Santo que está conosco todos os dias, até nós partirmos daqui ou até Jesus voltar. E aí eu termino com os versos que eu comecei essa meditação, mas aí eu vou usar a versão da Bíblia Viva, que diz assim: embora as figueiras tenham sido totalmente destruídas, e não haja flores nem frutos, embora as colheitas de azeitonas sejam um fracasso, e os campos estejam imprestáveis, embora os rebanhos morram pelos pastos e os currais estejam vazios, eu me alegrarei no Senhor. O Senhor Deus é a minha força. Ele me dá a velocidade da costa e me guia em segurança por sobre as montanhas. Veja, o fracasso da colheita e a morte dos rebanhos devastariam toda Judá. Mas até em meio à fome, até em meio a essa desgraça maior, o profeta disse que se alegraria no Senhor. Porque as circunstâncias não estavam controlando os sentimentos de Abacuque, porque ele conseguiu enxergar que o justo vive pela fé. O que verdadeiramente controlava os sentimentos do profeta era a fé na capacidade de Deus que lhe daria força para transpor aquilo que ele iria passar. Porque se Deus disse que ia fazer, ele ia fazer. E fez. Quando nada tem sentido para mim e para você, quando os problemas parecem ser maior do que podemos suportar, vamos trazer à memória que é Deus quem nos traz força para poder passar por tudo isso. Então, que tal tirar os olhos das crises nesse tempo que nós estamos vivenciando? Tirar os olhos da crise, mas fixar os olhos somente na fidelidade de Deus. Vamos fazer isso? Ou você pode ficar de pé? Nós vamos cantar o hino 314, que diz: estou seguro. Então, se você tem certeza disso, cante com toda a sua alma. E depois do cântico nós vamos orar. Orar pela sua vida, orar pela minha vida, orar pelas nossas igrejas. Tem sido um tempo difícil.
Tem sido um tempo em que nenhuma programação que nós possamos fazer tem a realização de forma que nós possamos planejar. Mas Deus sabe de todas as coisas. A obra é dele, não é nossa. A obra não é minha. Então vamos cantar? Cante com toda a sua alma. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Sempre avante vou, bem contente estou, descansando no poder de Deus. Tudo hei de vencer pelo seu poder, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Não recearei, nada temerei, descansando no poder de Deus. Deus do paz e amor, junto ao meu Senhor, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Lutas sem cessar hei de atravessar, descansando no poder de Deus. Não me deixará, mas me susterá, descansando no poder de Deus. Descansando nos eternos braços do meu Deus, vou seguro, descansando no poder de Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te louvamos o teu nome. Porque através da tua palavra, nosso Deus, nós temos visto aquilo que o Senhor tem feito em prol daquele que vive pela fé. Nós sabemos, Pai, que tu não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. E podemos sentir, mesmo em meio a todas as circunstâncias que nós temos vivido, que tu estás conosco. Que nós possamos aprender a cada dia a descansar nos teus braços, a descansar no teu poder. Muito obrigado, Pai, porque mesmo em meio a essas circunstâncias todas que nós temos vivido, nós podemos já antever a vitória que é nossa, mas é em nome de Cristo Jesus. Que nós possamos estar preparados, Senhor, para a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Onde nós, Pai, como igreja triunfante, como uma igreja vitoriosa que passou por tudo aqui nesse mundo, nós possamos gozar das delícias da nossa mansão celestial. Ali, Senhor, não haverá mais problema, não haverá cansaço, não haverá dor,
não haverá lágrima, mas somente, Pai, as nossas vozes louvando ao Senhor. Naquela cidade, Pai, nem o sol nem a lua, eles vão se esconder, porque o lumieiro daquela cidade será o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje Tu habitas em nós, e naquela cidade santa, o Senhor será o nosso tabernáculo, e nós poderemos desfrutar da Tua presença para toda a eternidade. Nos ajude na nossa caminhada aqui, nos ajude, Pai, a passar por tudo isso, nunca duvidar, mas entender que nós temos que viver somente pela fé em Ti, entender que a Tua vontade para as nossas vidas é sempre boa, perfeita e agradável. Fica conosco, essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém. Louvamos a Deus por sua vida, pastor, por ter sido instrumento nessa noite para falar aos nossos corações. Muito obrigada. Deus continue te abençoando, sua igreja e sua família. E estamos felizes, né? Porque mais uma vez o Senhor falou aos nossos corações, nos confortou, nos exortou, e também felizes, né? Porque vamos agora para os nossos lares, cheios, né, da presença de Deus, por tudo aquilo que vivenciamos aqui nessa noite. E nesse espírito ainda de culto, né, de agradecimento, nós vamos cantar o último cântico, né, dessa noite. Não é o final do culto, né, porque a nossa vida é culto sempre, né, mas é o término desse momento, dessa reunião. E nós vamos aproveitar esse último cântico, vamos poder entregar os nossos dízimos, as nossas ofertas. Vocês que nos assistem em casa também podem aproveitar esse momento e fazer também a sua entrega de dízimo, de oferta, através de Pix, de transferência bancária. Isso tudo também faz parte do nosso culto ao nosso Deus, né? Então vamos, juntamente com a equipe de louvor, nós vamos cantar, vamos entregar nossos dízimos e ofertas, e logo após o recessional nós estaremos nos despedindo. Que Deus continue nos abençoando, abençoe a todas as famílias que estão aqui conosco, os que nos assistem, e se o Senhor permitir, estaremos juntos novamente no próximo domingo. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Nele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. Ah, Deus, seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é
porta abrir, Ele é Deus, mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Assim seja, Senhor.